Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PicCast, o podcast da Pic Plus Company. E hoje, meus amigos, eu vou conversar, na verdade, com dois grandes empresários sergipanos que começaram um negócio em uma pequena loja, em um bairro daqui, com 400 metros quadrados, mas que por acreditar, por serem determinados, por terem um sonho, né? Hoje, o negócio deles já tem mais de 3.000 metros quadrados. Começaram com apenas um sonho, uma vontade, mas hoje já tem mais de 280 funcionários. Eu estou falando do Gonzaga Supermercado. Boa noite, Lenilson Mota. Boa noite, Luiz Gonzaga. Um prazer ter vocês aqui. Sou o Lenilson Mota, natural de Aracaju, mas com sangue de itabaianense, minha família toda é de Itabaiana. Sou formado em logística e começamos aí, né, trabalhando, comecei a minha vida com meu pai, trabalhando com ele, meu pai no ramo de restaurante, e num certo momento eu cheguei e disse que ia seguir meu destino. E comecei a minha vida trabalhando, comecei a trabalhar no Varejão do Frango, hoje é descontão, comecei lá descarregando caminhão, fui ganhando meu espaço, tudo. E depois surgiu a oportunidade, fui para Façoto, entrei lá como assistente de logística e de lá fui ganhando também meu espaço também e saindo de lá como um gerente de logística. E daí foi que o sonho que aconteceu aí. Sensacional, meus amigos. Então, quer dizer, já começou quebrando aqui o primeiro tabu, né? Que eu achava que o Gonzaga era uma continuidade do seu Gonzaga. No caso, seu pai, o pai de vocês, trabalhava com restaurante. Isso. Meu pai, ele é um grande comerciante, muito conhecido aqui no estado por... ele, na verdade, ele já teve no passado o armazém, né? Que era chamado, era de armazém no mercado. E um certo dia, ele, do nada, isso quem contou a história é minha mãe, né? Contou a história que ele chegou, Carminha, o nome de minha mãe, vamos mudar para restaurante? Aí ela, vamos. Então, do dia para a noite, cismou de armazém e colocou o restaurante. E daí começou a ganhar a clientela dele e tudo tal. Então, ele se fez o nome dele aqui no estado pelo restaurante. E também pela carisma que ele tinha, tudo tal. Então, ele foi ganhando o espaço dele, ganhando no comércio sergipano, principalmente no centro de Aracaju, muito conhecido, muito bem querido nele. Só que a gente seguiu o ramo do comércio, mas só que em outra atividade comercial. Sensacional. Tô curioso também para conhecer, né? O Luiz Gonzaga, né? Pronto. Não é o rei do Baião, mas é o rei do varejo, né? Boa noite, sou Luiz Gonzaga, sou formado em Ciências Pode ficar à Contábeis. vontade, viu? Pode direcionar o microfone. Fica à vontade. Sou formado em Aí. Ciências Contábeis e trabalhava na construtora. Quando o Lenilson disse, rapaz, vamos montar o comércio, o mercadinho, eu disse, rapaz, tenho coragem, bora. E aí, peguei, nossos pais, claro, deram todo o apoio pra gente e seguimos carreira, né? E estamos aí como estamos hoje, cada dia lutando. Sensacional. Você veio da engenharia, Não, sou formado em contabilidade, parte financeira. entendi. Formado em E ele, a contabilidade. parte de logística. Ele. O comércio mesmo. Comércio Eu mesmo. comecei, na verdade, eu comecei nessa parte de varejo mesmo, de supermercado, porque a gente trabalhava com o nosso pai, a gente nunca teve esse negócio toda a vida a gente teve colégio bom, tudo tal, sempre, mas nunca Aham, meu pai deu mole, não. sim. Saía do colégio, pegava o ônibus e seguia para o restaurante. Pode puxar o microfone e falar um pouquinho mais perto. A gente seguia para o restaurante, saía do colégio, pegava o ônibus para o restaurante. Lá a gente fazia serviço de garçom, a gente lavava copo, ficava no caixa, Fazia açúcar, tirava pedido, leva pedido. tudo. Nunca teve negócio de moleza, não. E sempre ali, né? Com nossos pais trabalhando, tudo tal. Mas assim, chegou um certo momento que não dava mais. Então eu decidi, eu também me inventei, né? De
segui carreira solo, tal, tudo, e foi onde eu fui e surgiu, eu disse, olha, não vou trabalhar com meu pai mais não. Vou largar tudo e vou embora. Aí fui começar a minha vida do zero. Foi aonde o Varejão do Frango, eu sou muito grato. Cheguei lá, pedi uma oportunidade de emprego e ele me deu. Só que eu comecei mesmo do zero. Comecei lá descarregando caminhão. Comecei descarregando caminhão, tudo tal. Minha mãe ainda naquele negócio. Literalmente aprendendo todos os setores do Todos varejo, os né? setores do varejo. Meu irmão ali, ele ainda novinho ainda. A gente tem uma diferença de 8 anos de idade. Sim, sim. Aí comecei e tal. E lá as coisas foram acontecendo. E eu fui conseguindo crescer na empresa de descarregar caminhão. Aí já fui para tirar pedido, e tirar pedido na conferência. E tinha a questão também do dono da empresa ser muito amigo de meu pai conhecia ele Aham. de muito tempo. Então, ele deu como se fosse um voto de confiança, de credibilidade. E daí eu fui crescendo lá, virando até como se fosse braço direito dele. Mas chegou um certo momento que aquele negócio, eu digo direto, a vida é que nem você tem um começo, meio e fim. Isso. Então você tem que procurar nosso destino. Então surgiu uma oportunidade, eu não dava mais, eu pedi para sair. E no mesmo dia que eu pedi para sair, a Fassoto me chamou. Isso Tem foi uma, mais ou menos quanto tempo? em, eu entrei em 2003 e saí em 2008. Em 2008, pronto, eu dei baixa na minha carteira. Dia 2 de maio, dia 12 de maio, minha carteira estava assinada. Eu só tive 2 registros de Na carteira Passoto com o assinada. seu Juliano. O seu Juliano. Aí nisso, chegando lá, a gente conversou. Ele estava naquela proposta da abertura do lojão, primeiro Sim, lojão, sim. ceder tanto lugar. E disse que precisava de uma pessoa para a área de logística. Então, eu fui para lá como um assistente de logística. E na implantação de processo, tudo tal, e a gente foi pegando. E indo, tudo tal, eu sempre. E graças a Deus fui onde eu fui crescendo, tive as oportunidades. Lá ele me deu oportunidade também de crescimento. Em que ponto? Pagou minha faculdade de logística, me formei em logística, Sensacional. fiz como é o nome? Como é que se diz? Gestão de logística também pela empresa, pela EB Group. Então, ele sempre dá essa motivação para a gente, que o cara que quer crescer na empresa. Um apoio que vai além da motivação, Além né? da motivação. Ele assim, me ensinava mesmo. Era aquele cara que pegava, me ensinava a calcular imposto, tudo tal. Então, de lá a gente foi crescendo, tudo. De lá surgiu a oportunidade, daqui a pouco estava como gerente de operação. E o negócio rodando, graças a Deus, tudo batendo os números, tudo certinho, mas é onde chega, né? Chega um momento que você começa a querer futucar. É. E nisso, eu de hoje que eu tinha vontade de ter, sempre tinha vontade de ter uma mercearia. E você ficou quanto tempo lá na Na Passoto? Façoto eu fiquei 5 anos. 5 anos. 2008, 2013. Aí nisso, a gente procurando, né? Eu olhando aí, lá na época era o Infonet, que a Sim. gente tinha o e-mail, então a gente entrava no site e tinha negócio de propaganda, de comércio, tudo tal. Aí um certo dia eu vi um comércio. Eram 2 comércios que eu tinha visto. Na Infonet, né? Isso, na Não Infonet. tinha OLX ainda. E olha isso. Aí tinha um vendedor lá chamado Elias. Aí ele era que atendia essa. Elias, e aí? Desses 2 aí, qual é o melhor? Rapaz, os 2 é bom, tal, tudo tal. Eu disse, beleza, eu vou dar uma olhada. Nisso, aí eu chamei meu pai, né? Pai, tô querendo botar um negócio, tal, tal. Vamos ali olhar. Aí foi um certo domingo, quando chegamos lá no antigo Ferreira Supermercado, Sim. já tava para vender, aí olhou, meu pai olhou, aí tava aquela questão de prédio assim, ele só fez olhar assim pro lado. Ele disse, aqui é bom, pode pegar. Se é, pai. Tava É, construindo o que? Aquele prédio ali? é, De Luzia, só aquela tinha só o absoluto. Aí iria absoluto, construir Eita. elevado, elevado, repleto. tudo, até o Ah. São Tomé, aquela A galera estrada toda. Luzia não tinha Era praticamente pra, nada é. ali. Tava tudo ainda começando a construir aquela região. Aí meu pai disse, Massa. rapaz, aqui é bom.
Só que aí eu disse, beleza. Aí a gente foi negociar para poder comprar. Meu pai foi negociar. Negociou um valor, só que o cara não quis o valor que ele negociou. Aí eu, por trás, eu vou pagar o restante que eu queria, porque eu queria. Sem meu pai saber de nada. Aí fechamos, compramos. Fizemos tal tudo. Aí foi o negócio para poder dizer a seu Juliano, né? Para dizer, para poder dizer que do tal, seu Juliano, quer falar com o senhor. Ele, não, eu disse, rapaz, é porque meu pai comprou um negócio, Aham. tudo tal, e... Mas aí, antes disso, de comprar, né? Deixa eu até dizer, eu disse, rapaz, eu, coisa tal, tudo isso agora assim. Eu só entro num negócio desse se o cobaia for comigo. Aí Seu eu cheguei, irmão. meu irmão é da área de contábil, tudo tal. Cheguei pra ele e disse, e aí, vai? Tem coragem de meter as caras comigo? Aí ele, bora! Eu disse, agora é aquele negócio aí, não tem vida não, velho. A gente vai começar, não tem vida não, olha aí. Trabalha domingo, bate caixa, é tudo, é pau. E aí, tá disposto a meter as caras e a gente começar? Ele, tem problema não, tô junto. Meu irmão, aí eu disse, caramba, esse cara é mais doido do que eu. Ele com o negócio certo, tal, eu também, como graças a Deus, eu Ele tinha trabalhava numa na construtora. construtora, na Tinha essa costura, Constrem. mas é aquela coisa, chega um momento que tem um começo, meio fim, e era um lugar que eu sabia que eu não ia crescer Tinha mais uma pra onde. limitação, Uma né? empresa pequena, de família, então não tinha mais pra onde ir. Eu não ia ficar no lugar do dono. Ele tinha Aham. filhos que iam assumir e tal. Então, ele pediu, E, eu fui. e assim, a gente, assim, eu assim, achei assim a coragem dele, né? De querer largar tudo e meter as caras e ir embora. Então, a gente pegou, fechou. Eu cheguei para o seu Juliano, disse, rapaz, aí ele já fechou, foi? Eu disse, já. Aí ele parou assim, tá bom, tá bom, tá bom. É o que tem que crescer mesmo. Irmão, esse cara deu uma força pra gente fora do normal. Aí eu disse a ele que, como a operação logística era toda concentrada em minha mão, eu disse, "Ó, Juliano, não vou deixar você na mão. Vou ficar o tempo que for e pode ficar tranquilo. Oxente, a gente comprou lá, eu ficava, não era? Eu ia, de noite eu ia para lá, fazia todo o planejamento, todo tal, e eu pedi para sair, mesmo assim ele me deu os direitos todos, não tirou nada, me ajudou, deu crédito a gente, deu carrinho de supermercado para poder Pra para começar. a gente começar. Irmão, é um pai, é um pai. Então, eu digo direto que pessoas que nem ele, meus pais, um tio da gente, né, que a gente tem, que a gente chama de tio Pedro, Pedro Bala, e ele foi e chegou junto com uma certa quantidade de dinheiro, emprestou para a gente meter as caras, e daí a gente foi embora, vamos levando, né? No começo tudo é complicado, tudo é difícil, mas tinha dias assim que eu ficava, meu Deus do céu, e assim, a saudade toda em cima de mim, né? Eu disse, meu Deus do céu, rapaz, E começou com quantos funcionários? começamos No com sete, primeiro ciclo? sete 7. funcionários. Começamos com sete funcionários. Meu irmão era padeiro, era forneiro, ei, tudo. Ele, Lançava nota, assim, não, era essa operador, nota já foi, operador mas de caixa. no começo eu pegava, eu ia, meu pai, ele entrou muito nessa parte, ele ia para feira, ele comprava os tomates, que a gente começava comprando 3 quilinhos de tomate, 2 quilinhos de tomate, ele separava tudinho. Foi nesse período que era a loja de 400 metros Isso. quadrados. Na verdade, 300 metros, né? A 300 loja, metros. 300 metros quadrados a loja. E de lá, ele ficava lá, porque o padeiro um dia estava doente, não sei o quê, tudo tal. Ele ia mais cedo, 5 horas da manhã, Mas os pão ficava 4 bom horas. assim de primeira, Não, a gente vai pegando a Pegou o prática, né? macete, não, pegou o vai pegando macete, as pegou manhas, o né? macete. Eu que não sabia para onde é que ia. Eu disse, meu Deus do céu, aqui não dá para mim, não. Eu saía e ia comprar as coisas. Já Toda tinha vez que nós açougue começamos. nesse período? Não, Não. ainda não. Não Era tinha açougue. só mercearia, Só padaria. 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 Isso. E eu saía para ir comprar coisa, para ir atrás das coisas, ia pegar as coisas do mercado, meu pai deixava separadozinho, na galiota, E hortifruti, né? de É. hortifruti, pegava, saía
comprando coisa, passava, todo dia praticamente passava na Façoto para pegar mercadoria, porque lá onde eu tinha o crédito. Então tava em casa, né? Onde eu tinha o crédito. Lá eu fazia minha feira. Lá eu pegava o carrinho, pegava, não, aqui eu pegava 2 unidades desse, 3 unidades desse, tal, e E para botando. seu Juliano também foi bom que de uma certa forma ganhou mais um cliente em cliente. potencial, né? E hoje eu acho que a gente é o maior cliente dele. Sensacional. Aqui, hoje a gente recebeu, a gente é tricampeão De vendas. da Da linha categoria Bethany. Bethany, Aquela vassoura. da marca Bethany. A gente ganhou 3 premiações. Eu acho que a gente hoje é um dos maiores clientes dele hoje, da Façoto. E, assim, é muito grato, né, por tudo que aconteceu. Agora, sim, foi, É, o e que eu continua sendo difícil. vejam só, seu Juliano, ele investiu, né, em Lenilson. Talvez você que está assistindo aí o podcast está pensando aí, tá vendo aí? Pagou a faculdade dele, agora ele vai embora. Mas na verdade, o que a gente planta, a gente colhe. E eu acredito que seu Juliano colheu 1000 vezes mais, né? Com certeza. Porque ele perdeu entre aspas, um grande braço na empresa e ganhou um cliente muito maior. Ou seja, ele colheu 1000 vezes mais aquele investimento que ele fez, que eu acredito que com amor, né, e dedicação em você, né? É porque, assim, eu tenho para mim o seguinte, a Façoto, eu trabalhava na Façoto, e tanto na Façoto como no Varejão. Então, eu tinha a empresa que eu trabalhava como se fosse minha. Eu tomava conta como se fosse minha, entendeu? Então, levava aquilo para mim. Então, eu era aquele cara que, como é o nome, eu não tenho só como um funcionário, mas eu tenho como que eu também fosse dono dela também, entendeu? Porque a empresa crescendo, eu também crescia, Sensacional. entendeu? Eu penso desse jeito. Mas, assim, se eu, graças a Deus, bem, se eu, acho que eu não tivesse inventado esse negócio de querer botar comércio, eu acho que eu estava até hoje lá ainda, trabalhando lá com ele lá, porque, assim, eu via muita prospecção de crescimento lá com ele, entendeu? Muita prospecção de crescimento. Mas, assim, é aquilo que estava dentro da gente de mim, de ter aquele sonho, de ter minha bodega, de ter meu comércio, para poder a gente daí mostrar, né, um pouco, né? Porque, assim, eu sempre olhava, né? Sempre olhava assim, rapaz, ainda eu vou ter. Ainda eu vou ter um supermercado ainda que vai ter. E quando é coisa, eu ainda disse a ele, só aí, Luizinho, a gente ainda vai, pode ter certeza, ainda vai ser reconhecido ainda como o melhor varejo de Aracaju. Sensacional. Hoje a gente está em busca ainda para ser reconhecido o melhor de Sergipe. A gente Sensacional. tá indo, a gente tá indo com os pés no chão, humildade sempre, entendeu? Eu sempre ando dizendo quem tem que ser humilde e levando as coisas do melhor jeito que possa ser. Eu particularmente posso dizer que estou muito feliz hoje porque já passaram muitas pessoas aqui e hoje para mim é uma honra, né, ter vocês dois aqui. Eu sempre olhei assim, eu já conversei com, eu tenho muito conhecimento no varejo, né? Porque nós somos uma assessoria de marketing, a gente presta serviço para algumas empresas e eu sempre perguntava, né? E o pessoal do Gonzaga? Quem é os caras? Meu irmão, os caras é doido, né? Os Os caras caras é correm, os arrojado. caras é arrojados. Então, é engraçado pra caramba. Quando a gente começou lá em 300 metros quadrados. Foi engraçado pra caramba. Meu pai medroso. A coincidência hoje, dia 7 de julho, 6 anos que ele faleceu. Hoje. Hoje, Hoje. rapaz. 6 anos, né? 6 anos que ele faleceu. E eu digo direto, ele está aqui com a gente. Eu tenho certeza que ele está ali sentado, ele está aqui com a gente. E meu pai, ele sempre foi assim, um pouco pé no freio. Ele era um pouco meio que medroso. Na primeira, a gente começou com ali, no alugado, aquele prédio alugado, e surgiu uma oportunidade do lado, que era o dono do prédio, a Saraiva, comercial Saraiva. O negócio dele crescendo também, eu disse, meu irmão, e aí? Ele me alugou. A gente começou a aluguel, não foi? Alugado, parece. Depois ele disse, chamado parceiro, e aí, tem coragem de me comprar? Eu disse, gente, quem compra sou eu. Fiado, meu patrão. Quem tem coragem sou eu. Aí, acertamos o valor parcelado para não sei quantas vezes. De boca. De boca.
nada de coisa, de boca, parcelado na Deu quantas uma vezes, entradinha e tal. deu aquela entradazinha e o resto pagando. E nisso eu disse, rapaz, a gente fez o depósito. Aí eu disse, rapaz, precisando crescer a loja, tudo, tal. E eu disse, meu irmão. Foi aquele contrato assim, tipo, se atrasar duas perto de tudo. Não, Não, rapaz, eu não, porque acho que ele era muito, ele é muito. ele virou amigo, Aham. Virou um amigo da mesmo assim gente. da Foi pra gente. ajudar mesmo, né? Isso, porque ajudou, foi bom para ele e bom para gente. Aham. Ele foi para a mesma rua, só que foi um prédio maior. Então a gente tinha uma parte, deu, e o resto, o valor da prestação, ele pagava o aluguel de lá. Depois Top. ele acabou comprando lá também, Foi bom pra todo mundo. o Saraiva. Bom para todo negócio, quando é bom para todo mundo, é bom demais. Verdade. Aí vai a primeira começou a botar, eu botei uma câmara fria, aí do nada eu disse, rapaz, chamei um cara para botar a estrutura pré-moldada. Meu irmão, vou derrubar esse negócio aqui. Aí meu pai, rapaz, Top. sei o que tal, eu disse, Luizinho, vou meter as caras, tá? Se ficar pré-moldado, mesmo quanto foi? Tanto. Você aceita o chequinho? Tá? Top. Arruma de cheque aí, tô. Tá fechado. Na Aí, coragem. na coragem, meu irmão, na cara e na coragem. Aí, isso era uma sexta-feira, parece. Não, uma terça-feira. Negociou. Esse rapaz queria arranjar alguém para poder fazer o serviço, sei o que, para derrubar, não sei o que. E eu tenho uma câmera fria lá dentro. Aí, Como era? No prédio já tinha já construído tinha uma câmera construído, já tinha fria. Ele tinha botado a feito o câmera depósito fria. já. Tinha feito Era o depósito. depósito, era do lado do depósito. Aí ele Sim. do nada inventou querer construir a loja. É, E aí nessa construção tinha uma câmera fria que era o depósito da gente. E aí da Entendi. noite pro dia ele inventou de derrubar e derrubou da noite pro dia e a câmera fria ficou lá ao relento. Aí eu tinha visto uma casa em frente, onde hoje tem a farmácia do lado ali, que é nosso depósito também. Aí tinha uma garagemzinha, desalugou, esse rapaz, vou alugar aquilo ali. Vou botar a mercadoria pra lá. Oxente, do nada, bora, tira tudo. Quando foi mesmo, no sábado, pleno sábado mesmo. Daqui a pouco tá o trator derrubando tudo lá. Derrubando tudo, meu pai nem sabia de nada. Meu pai, rapaz, não sei o quê. Aí eu disse, relaxa, pai, tá tudo certo. Aí nisso eu comecei. Aí tame uma coisa, aí tame outra. E meu pai chegava pra minha mãe, não chegava pra mim não. Carminha, meu filho, esses meninos, pelo amor de Deus, e tem dinheiro, não sei o que. Eu disse, tá, pai, vamos levando, pai, tá tudo certo. E foi, mas aí, infelizmente, ao decorrer do tempo, eu acho que foi na segunda reforma, não foi, Luizinho? Quando a gente foi fazer a padaria. Que foi ampliar a padaria, foi que teve a situação dele, né? Que ele foi tentar urinar, não conseguiu fazer, tava com câncer na bexiga. Mas aí, aquele negócio, ele No meio da também. construção, vocês descobriram Isso, isso. na hora que ele foi tentar urinar, não conseguiu. Quando foi ver, que foi fazer os exames, e ele, meu pai era um cara que Ativo. ativo, meu irmão. Mas ele subia a escada, coisa que ele não subia, não. E ele era pé, ele era o cara das obras. Brigava só a pé com ele, por causa que eu não queria gastar. Ele, não, mas tem que fazer com bolsa, que tal, tal. E no final das contas, acabar era pela ordem dele, né? Aham. E a gente daí foi pegando, aí comprava uma coisa, e depois pegava outra, e daí foi levando, né? A gente indo de boa. Na cara e na coragem, né? E, Vamos lá. Nesse período, né? Quanto tempo demorou para vocês saírem de 7 funcionários para 100 funcionários? rapaz, 7 para 100. Hoje a gente tá com quase 270. Ó, então eu errei na introdução lá, não foi? É, Eu falei é, 180 a numa gente hoje, convicção. a gente são está com 200, 280, na 280 verdade. nas E a duas loja da lojas. gente hoje está com 3.000 metros. Só aquela ali, a matriz, Então, é 3 peraí. mil metros. Eu vou gravar outra abertura depois. Eu falei na empolgação tão grande. É porque esse que você pegou já foi quando a gente recebeu o título de Foi. supermercado. A Aham. gente teve uma entrevista com o pessoal de São Paulo, do varejo. Foi. Isso mesmo. Eu peguei E a gente, essa naquela informação. época, estava com essa quantidade. Aham. Mas hoje Só que já. a gente hoje, a loja já foi para 3, já vai para 3.000 metros de loja, só loja, chão de loja. E colaborador juntando as duas lojas dá 280. Então hoje vocês, assim, dos varejistas sergipanos,
Vocês são os maiores daqui, né? Rapaz, eu acho que Aracaju, no Em nosso padrão. Aracaju. Aracaju, sim. Sergipe não, porque tem, 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 a- tem outras redes, né? Tem outras o redes. Nos Peixoto, né? A rede Que Aham. é dos cachorros grande. está em Glória. Que Tem são, que né? Barato também, né? Sim. A rede que barato também, Tem que é o grande. Bombom. Eu digo na nossa Em categoria de Aracaju. varejo sergipano, né? Aham. Porque é isso que a gente está tentando colocar agora, que a gente é a empresa 100% sergipana, que valorize O local. o local, entendeu? Para poder. Porque é o seguinte, o investimento fica aqui. São É dois, verdade. são dois sergipanos que tá aqui dentro, que investe aqui dentro, que a gente está abrindo mais lojas e capital ficando aqui. Não essas empresas de fora que Verdade. vêm Que o capital vai, e vai vai embora. embora, né? Aqui a gente, é sergipano, é uma coisa que eu digo direto, a Façou do seu Juliano, ele fala muito de ser sergipano, da sergipanidade, entendeu? Aquela Sim. loja mesmo, pronto, o Express mesmo, aquele prédio é dele, é da Aquele esposa dele, o Empório prédio. Jardins, que hoje é o Gonzaga Express. Sim. Ali era da esposa dele e quando surgiu a oportunidade, ele chamou a gente, Que até então vocês tinham somente lá no Ponto só no Novo, Ponto Novo. que já era já aquela estrutura já reformada, né? Isso, a gente foi São quantos naquele mais quadrados ali no Ponto Novo? de Hoje tá com loja, 3.000 tá metros. 3 mil metros de Só loja. Só naquela Só loja. Só naquela loja, 3 Fora mil o metros. estacionamento, Quando dá o depósito. estacionamento de depósito, dá mais de 10 mil ali hoje. Quando juntar Quando estacionamento, junta tudo. depósitos. Rapaz, Ali. sensacional. A gente hoje praticamente a gente tem a quadra, né? Aham. Dali. E só que chega um momento, aí a gente surgiu a oportunidade, né? A gente comprou um terreno na Jabotiana, Sim. tá lá, estamos esperando. Lá Jabotiana. na Jabotiana, no Santa Lúcia. Quando você entra, Sim, não sim, Atrás sim, do tá sim, fazendo Regina sim. ali. Petrópolis ali agora? Falando de expansão, né? Vamos lá. Hoje Isso. vocês estão no Ponto Novo, que é a matriz, o Gonzaga Express, Express, né? Que é isso. ali na rótula. Isso. E A gente tá agora também, a gente pegou agora o Bom Preço, né? o Bom Da Preço. saneamento. Eu ia falar, já ia falar nesse. Estamos em reforma lá para poder Aham. abrir agora. A gente quer abrir com fé em Deus dia 13 de dezembro, que é dia do aniversário de meu pai. A gente tá querendo ver se abre Sensacional. no dia 13 de dezembro. Sensacional. E Abrindo ali, vocês vão sair de 280 funcionários para para mais ou menos uns quantos? 500. Quase 500. Quase 500, quase É, 500 500 funcionários. Se não passar. É, a operação. Sensacional. E vai ter outra operação também no Jabotiana. Jabotiana, a gente tá lá. A gente não começou a construir ainda porque está em processo de Os processos burocráticos. Burocrático, Né? né? Liberações, alvarás. Liberações, Isso. né? Esse isso. é tudo Mas feito a gente com tá lá calma. com terreno de 5.325 metros quadrados de terreno. Não vai ser pra maior poder- que a matriz, né? Não, é porque o que acontece é o seguinte, eu digo direto, a matriz, como foi uma coisa que a gente foi costurando, então não deu para se concentrar tudo em um lugar só. Aí você pode ver, o estacionamento é do outro lado da rua, a loja já é de um lado, Aham. o depósito já é do outro lado. Então, a matriz ainda continua sendo ainda o maior ainda, por incrível que pareça. Por mais que Entendi. pega. A gente pegou lá agora o Bom Preço da saneamento, né? Uma estrutura grandona. Mas a área de loja são 3 mil metros. Interessante, né? Porque o pé direito é alto, então dá a entender de Dá uma uma loja imponência, maior, tudo tal. E Então, também na- estacionamento também é tudo junto, depósito tudo junto, entendeu? Então acaba dando aquela. Então, na sensação. verdade, vocês estão indo para um outro cenário que é igual ao cenário que vocês Da já matriz. atuam na já matriz, atua, né? Isso. A gente veio com. A gente queria abrir. Eu tava querendo já abrir a segunda loja, né? Aí meu irmão foi ele que disse, rapaz, vamos primeiro abrir uma pequena. Foi que surgiu o Gonzaga Express. Sensacional. Ele disse, vamos primeiro para a pequena, para a gente ver como é. Só que hoje, graças a Deus, a gente pegou um nível de clientela, de aceitação, que hoje o nosso público, ele não quer a gente em uma loja pequena. Ele quer a gente numa loja num padrão grande, para que ele possa fazer suas compras, para ele possa se sentir bem. Eu tenho uma pergunta dentro desse tema, né, de como vocês conseguiram se vender para o público de vocês. Eu vou dar um exemplo. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, a minha esposa fala, vá no Gonzaga, é mais barato. Então, Qual foi a estratégia? Como vocês acham, né,
que vocês conseguiram, né, colocar na mente das pessoas, de fato, essa cultura que vocês são mais baratos. Então, eu não digo assim como barato, mas assim, eu acho que Cobra o justo. o justo é a gente preserva muito assim a questão do atendimento. A gente é conhecido também pela variedade, né? Hoje nossa Sim, loja a gente tem 60 mil itens dentro da sim, nossa sim, sim. loja. Então é aquele negócio. Também virou até um memezinho, coisa. Ah, não tem, já foi no Gonzaga. No Aham, Gonzaga tem. Se no é, Gonzaga não tem, nenhum lugar tem. verdade. Então, eu digo direto, que preço é consequência. Eu acho que a gente preserva muito a questão de atendimento. Sensacional. Preço, tem que ter preço, a gente busca, a gente briga, porque tudo numa negociação comercial, você tem que estar atenado de preço para poder você dar uma condição melhor para o cliente e você também dá opções para o cliente de poder de compra, dele poder escolher qual o tipo de arroz que ele quer levar, qual o tipo de macarrão que ele queira levar, Sim, o que caiba no bolso dele para ele. Então a gente dá essa opção. Agora sim, é uma logística muito pesada nossa de a gente poder manter hoje uma loja com 60 mil SKU. imagino. É muito puxado, entendeu? É muita mercadoria. Hoje, nossa área de depósito mesmo é maior do que loja. E a gente conta com uma estrutura, entendeu? E pesada de gente para poder atender essa necessidade. Porque a gente tem também aquele canal direto, o Instagram, a gente tem a opção de deixar as placas disponíveis na loja de o cliente não ter um produto. E, meu amigo, e quando não tem um produto que a gente não acha, eu tenho que me virar. Eu estava vendendo suco de tomate e não Sim. conseguiu rodar. Meu amigo, o cara me comeu o juízo de suco de tomate. E quando foi hoje, eu achei suco de tomate. Eu disse, minha filha, manda esse suco de tomate, pelo amor de Deus, que o cliente está querendo. Então, a gente, é aquele negócio, a gente tem aquele contato direto De com o piso de loja, cliente, de né? piso de loja, de a gente estar diretamente com o cliente. Então, acho que isso faz. E também, eu acho também a questão do calor humano da loja. A nossa loja é uma loja família, é uma loja familiar. Então, a gente faz com que o cliente se sinta bem, que ele possa ir para lá e que converse com a gente, que seja bem atendido pelo colaborador, entendeu? Que faça de tudo. Então, eu acho que disso de tudo leva, né? A gente é, tenta levar muito isso, que era a tradição que meu pai tinha no restaurante. Que meu pai, o restaurante de meu pai, ele era no mercado lá e ele não vendia barato, não. A comida dele era cara, mas era lotado de gente. Mas ele tinha uma coisa que, meu Deus do céu, que era fundamental: o atendimento dele. O carisma, O né? carisma que meu pai tinha era fora do normal. Aí é que nem meu irmão disse, o preço é consequência, né? É Tudo verdade. a gente vai levando, entendeu? É aquele negócio nesse mercado mesmo da gente mesmo do varejo, pô, ele é muito competitivo. A gente tem que estar atenado, entendeu, a tudo, porque, rapaz, como você menos imaginar, você é engolido. Então a gente é ligado, é 24 horas, eu sou 24 Frenético, né? direto, eu vivo o supermercado, é minha E, vida. e assim, eu acredito que o varejo, o supermercado, ele precisa dessa energia, né? Não, precisa ir, tipo, porque o que acontece é o seguinte, eu penso desse jeito. Não é porque eu tenho o preço mais barato ou porque está lá, não, rapaz, o cliente ele tem que se sentir com vontade de ir lá. Eu fico na maior felicidade, pô, a gente recebeu um dia desse, pô, é, uma cliente fez aniversário. Aquilo ali, pô, é muito emocionante, é muito gratificante para mim, para a gente. E o aniversário dela, o bolo dela, do Gonzaga, pô. Com o tema do Com o Gonzaga. tema do Gonzaga, ela empurrando o carrinho do Gonzaga. Aí manda pra gente, pô. Aí teve uma época dessa, um evento em escola que você podia levar. Aí a mãe fez o vestido da menina com bolsa do Gonzaga. Rapaz, isso aqui pra gente, pô, não tem coisa mais assim, bonita, mais emocionante do que ver, né? Que a galera tem gente que Abraçou de verdade a prazer marca, né? de vibra o crescimento. A gente, quando anunciou mesmo agora o, o bom preço, rapaz, foi uma repercussão que
eu disse, Luizinho, velho, eu não imaginei Aham. da galera tanto assim A energia vibrar positiva, né? e apoio, entendeu? De dizer, vá lá que vai dar certo, vai dar tudo certo, porque, meu irmão, é coragem, é Eu coragem, é sou, eu coragem. sou um novo morador dali do Luzia, né? Mas já comprava, né? Às vezes, quando sempre passando ali pela região, comprava, conhecia. E mas quando eu vi a loja do Bom Preço, né? Eu falei, rapaz, irmão, que esse cara disruptivo é esse? Sensacional. Porque assim, eu acredito que esse é um ponto que é divisor de águas na vida do empresário, né? A coragem, que eu acho também que o empresário ele tem essa, ele é picado por essa vontade do crescimento constante, de expandir cada vez mais, né? E eu acredito que faz parte do legado e a missão de vocês, né? E assim, a gente tá de um jeito que se a gente não meter as caras, a gente acaba sendo engolido, Exatamente. entendeu? A gente tem que, tem que acreditar. E a gente, eu na minha cabeça, a mentalidade, eu dizia direto a ele, não, Luizinho, vamos pegar aqui, vamos crescer aqui, ficar só nenhuma. Mas só que chegou um momento que hoje, pra gente ali, a matriz, ela chegou no momento dela. Ela chegou no ápice dela Sim, de expansão. Não tem mais pra onde crescer. A gente, assim, entendi. Não tem adianta, alguns não imóveis adianta, não ainda, adianta mas você crescer, porque não adianta não você vai. investir o valor que tá ali para você podendo o mesmo valor você ir para outros locais, você buscar É, outros públicos. porque acabou Então, ficando, né? Hoje, o cresceu, supermercado do o bairro, pessoal né? cresceu o olho. Aham, Os vizinhos Que, cresceram o olho, infelizmente. que Então, a movimentação ela é muito grande e, assim, por mo- mais que você compre uma. modifica até os valores imobiliários da região, Ave né? Maria do céu, a gente hoje ali valorizou demais. Muito, muito, muito. A gente hoje ali. Então, chegou um momento que, tipo, uma casa que vale tanto, você pega. Aí falta o quê? Faltam duas casas, faltam quatro casas para eu fechar, para encostar no Aham. prédio. Só que aquele negócio, essas quatro casas que você vai comprar, você vai gastar não sei quanto. E Às a vezes pede três estrutura vezes do. mais, né? Então, três, três ou quatro, cinco cinco. vezes mais. Só que aquele negócio. Para a estrutura que está o supermercado hoje, a gente for fazer isso, não vai ser viável. Porque uma coisa é você pegar, derrubar e começar do zero. Aham. E a gente não, a gente foi Adaptando, né? adaptando. E eu acho que a gente não pode mais parar nessa aí. Eu não quero parar só nessas duas, não. A gente quer seguir destino. É, qual, vamos lá, qual é o desafio? Na verdade, como é que vocês dividem, né, as atividades, né? Você, que eu acredito que seja desafio empreender em família, né? Rapaz, Como é que como é o dia a dia de vocês, né? Tem muita briga? Não, é assim, não, vai ser do meu jeito. Não, vai ser assim. Como é? Rapaz, por incrível que pareça, a gente, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Assim, eu acho que Já tiveram algumas brigas já, mas é normal, não tem como não ter briga, entendeu? O pensamento é um pouco diferente, às vezes, em Aham. algumas situações, entendeu? Não, certas coisas não concordam, então você tem que tem que ser divergente. eu sou mais Então, arrojado. Ele já é hoje mais. ele é mais ele é todo da parte comercial, funcionário, RH, e com ele eu não me meto em nada disso. Aham. Eu fico a parte toda administrativa, fiscal e financeira toda comigo, E então... eu também não me intrometo também no negócio dele. Entendeu? Eu Sensacional. só digo só, você tá comprando demais. Aí ele não tô, se pronto, tá bom. Quando vai pagar os boletos, ele comprei demais, assim. Você compra e ele paga. Eu compro, É. ele Eu paga. digo, aí não tem dinheiro pra pagar. Aí ele, se vira, beleza. Aí eu disse, Ai, pare de comprar. Aí ele para, aí ele me escuta. Pronto. Aí aí você. estabiliza. Aí, E assim vai. e aí vai. Mas assim, o bom assim da gente aqui, graças a Deus, assim, eu sou mais velho, né? Tudo tal, e existe o respeito de ambas as partes. Mas assim, ele. Tudo que eu coisa, ele acredita. Ele vai, porque eu digo, ó, bora. Ele, não sei o que tal, rapaz, mas assim, tal, 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 tal. E graças a Deus vem dando certo. Mas eu fico com a parte logística, comercial, RH, e ele com a parte administrativa, financeira e contábil. Ele que fica. E é aquele negócio. Eu faço o meu, ele faz o dele. Se eu ver que o negócio dele tá com algum problema, eu digo. E ele também tá, como eu tô errado, ele também diz. Ei, rapaz,
disse, cadê o dinheiro, não sei o que e tal. Ele também, você tá comprando essa porra, não sei o que e tal. Aí eu pego, olho, aí eu Tá nervoso, seguro, né? aí segura a onda, mas graças a Deus a gente, assim, é uma das coisas que, graças a Deus, dá certo entre a gente, é porque existe a união, existe, assim, um respeito, entendeu? E de, de cooperação, de não, porque não sei o que, não, porque eu também sou e eu vou dizer não. É cada macaco no seu galho. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E quando a gente, o negócio tá meio se enganchando, aí minha mãe entra no bolo, chama ela e ela vai lá para. Ela é a balança, ela é o pilar do O negócio, equilíbrio, é o né? equilíbrio para poder a gente ir levando. Mas, graças a Deus, é de boa. Por incrível que pareça. Sensacional. Então, o resumo do sucesso para uma empresa familiar seria o respeito, né? Respeitar o espaço de cada um, respeitar as decisões, evidentemente, que tem choque De de ideias. pensamentos e ideias, né? Mas com respeito, Não, com respeito, tudo, eu acredito que não tem. Isso respeito não só entre irmãos, não, mas respeito com o funcionário, com tudo, eu acho que é primordial, entendeu? Quando nós somos os líderes, os cabeças. Se a gente não tiver com a cabeça pronta, preparado para poder, como é que se diz, administrar sim. o conflito, tudo, então a gente não tem capacidade de ser gestor. Veja, eu estou na frente de dois grandes empresários, né, que têm desbravado com grande sucesso em tudo que vocês fizeram até hoje, né, no Gonzaga. Eu queria saber, na visão de vocês dois, o que é sucesso para você e o que é sucesso para você. Joga duro aí, Luizinho. Pronto, pode jogar, Luiz. Falar mais um pouquinho, né? Ele é porque É, eu que falo mais aqui, é porque eu sou mais falante mesmo, aham. entendeu? Se você pudesse resumir, ou então, se você pudesse dizer assim, pronto, vou reformular a pergunta. Três pilares ou três passos, se fosse uma fórmula de bolo, né? Na sua concepção, para que um empreendedor tenha sucesso no seu negócio. Acho que coragem, Certo. determinação e força de vontade caminham juntos. Eu acho que o que é sucesso para mim, sucesso é você se acordar, é você dizer, eu vou dar meu melhor hoje, eu quero meu melhor hoje, eu vou ser meu melhor hoje, todo dia. Todo dia. Porque não adianta você só pensar para frente, você tem que pensar no dia. Que é no dia que você vai fazer seu futuro. E sempre com Deus do seu lado, agradecendo e respeitando tanto ele como a sua família. Família também é o mais importante também. Se nossos pais não dessem, não tivessem dado um apoio pra gente, acho que a gente não teria chegado onde ele chegou. Apesar de que nem ele falou, nosso pai era mais medroso, tudo tal, mas no fundo, ele Acreditava. acreditava que iria dar certo, entendeu? E certeza que onde ele tá orgulhoso dos filhos. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E aí, Helena? Três passos aí para o sucesso para o empreendedor que está assistindo esse podcast. Rapaz, é praticamente o que ele fala. Eu digo direto que coragem, determinação, vontade de crescer e de mostrar para você mesmo que você é capaz. E você pegar e olhar e dizer assim, no espelho e dizer, eu vou conseguir, eu vou dar meu melhor, eu vou e manter sempre, que eu digo direto, sempre a humildade, sempre o pé no chão, independente de você estar, eu digo direto que a vida é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar embaixo. E você vai estar rodando. Então, eu digo direto, você pode estar passando por aquela pessoa lá em cima, está passando lá embaixo, e você não sabe em que momento você possa precisar. Então, eu digo que o sucesso é você, rapaz, nunca tentar pensar em fraquejar. É meter as caras e ir embora e que nem eu digo, entregar na mão de Deus
tá do lado da gente. A gente é família. É quem é nosso pilar que tá do lado, nossa esposa que fica lá. É, a gente chega e é quem dá o apoio, tudo pra gente. Nossa mãe, irmão, e é aí que vai. Sensacional. Então, se você está gostando desse podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e compartilhar muito esse link, né? Eu ouvi essa semana em outro podcast que eu estava assistindo, acho que foi Paulo Vieira. Ele falou o seguinte, complementando, né, o que vocês estão falando, que foi o que eu observei na história de vocês. Ele falou o seguinte, que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Ou seja, vocês deram o melhor de vocês quando vocês estavam num pilar, né? Aprendendo na faculdade de logística, você na sua área de contabilidade, ali formando a base, porque quando chegou na hora de colocar em prática, vocês já tinham uma profundidade, digamos assim, né? Para aguentar os trancos, né? Que o São, varejo apresentou para vocês ao longo e dos que anos, né? E que apresenta, né? apresenta, né? Até hoje, né? Qual foi? Todo dia é um novo desafio, na verdade. O varejo, todo dia é um desafio. Eu digo direto, ele já vinha do ramo, eu não vinha, então para mim foi mais difícil, mas com o apoio dele e, e também de muita gente envolvida também, deu para tirar de letra e hoje tá tudo Qual certo. foi o momento mais difícil, né, na história? São quantos anos o Gonzaga? 13. 13 anos. 13 13 anos. anos. Nesses 13 anos, qual foi o momento mais difícil que o Gonzaga, eu vou dizer vocês, né, enfrentaram, né, durante a jornada? No começo, né? Começo Eu foi. acho que foi até que nem a gente falou recentemente na rodada de negócios que teve da SESI. Acho que foram 2 pontos. O começo que Tira o sempre, pronto, microfone. Aí. o começo que sempre é difícil para todo mundo. Quando você já vem com uma bagagem, quando você vem já com uma herança, quando você tem digamos que um alicerce muito forte, tanto financeiramente como um nome forte, é uma coisa diferente. Mas quando vocês são dois jovens loucos, como a gente foi taxado, e tá tentando entrar nesse meio que é complicado, é tudo mais difícil. Portas se fecharam, muita gente não acreditava, até família dizia que a gente ia fechar as portas, que a gente Não passava não, nem 6 não meses. passava nesses É, meses, entendeu? Quando abriu. Foi. é. Vai quebrar, não dá 6 meses, fica Exato. quebrar. Gente da família falava isso. É, Então, aí vai onde eu volto o que eu digo. É você se acordar e dizer, eu vou dar o meu melhor, você meu melhor, e pronto. Quero mostrar, não é passar na cara, é mostrar que fui lá, fiz e venci. Vencemos. é. Estamos Entendeu? vencendo, né? Que eu não digo É, que vai ser ainda não, né? Que exato. a gente A gente tá seguindo, fala, estamos seguindo é, a fala em jornada, relação né? ao vencer do que Indo. quando a gente começou, né? E eu acho que o outro ponto foi, não só pra gente, como pra muita gente, foi a pandemia. Aham. E, infelizmente, foi onde tivemos que nos reinventar. Foi quando a gente colocou o aplicativo de entrega, muita fiscalização, mas graças a Deus acabou esse período sombrio e conseguimos sair de cabeça erguida dessa pandemia. Foi muito Sensacional. assim. Digo, difícil assim que a gente, nem você fala, eu no começo assim, eu muito medo de, meu Deus do céu, chegar o dia de pagar, dia de chegar, assim, meu Deus do céu, cara, será que o dinheiro tem, vai dar para pagar a duplicata, né? Porque a gente não, quando começou, a gente prestava conta com meu pai todo dia. Chegava, eu fui morar, você vê como são as coisas, eu saí, fui morar com meu pai. Eu e minha mulher, meu filho, eu fui morar todo mundo junto, em casa. Todo dia, quando chegava, né, Luizinho, ia prestar conta. Quanto é que vendeu, tudo com ele. Porque aí tinha que estar prestando conta. De tudo, aí tinha dias assim, meu Deus do céu, meu Deus do Cansado. céu. Não, assim, preocupado, assim, meu Deus, Porque será que eu fiz a coisa certa, meu irmão? Caramba, envolvi não sei o quê, envolvi meu irmão, tudo Porque e acaba tal. que é um caminho que você seguiu e tipo que
você queima a ponte. Não tem como voltar atrás depois que você tem ali Já 30 era. pessoas dependendo de você, né? Não, Duplicatas, tudo, rapaz, tudo. Empréstimo, empre... né? Entendeu? Empréstimo. A gente fica naquela, mas foi levando, levando. E a preocupação hoje tem? Tem, só que é maior. Aham. Porque você se preocupava com o valor, hoje você se preocupa com valores muito maiores, entendeu? Mas assim, a gente vai levando e. é, Vamos embora, vamos embora. Na concepção de vocês, é uma pergunta para os dois também. Qual foi o maior ensinamento que vocês tiveram do pai de vocês? Ah, rapaz, o ensinamento dele, trabalhador virado na pé e honesto, muito honesto, caba homem e respeitador e carismático. Assim, hoje mesmo, né, a gente sempre homenageia ele, né, no aniversário dele e na passagem da saída da morte dele, né? E, rapaz, a gente abre o Instagram, pô, só vê mensagem bonita. Foi ouvir hoje. Seu Gonzaga, aí é uma pessoa, era um homem, tal, tal. Então, isso pra gente é muito, assim, muito Gratificante. bonito, muito gratificante e também, assim, uma das coisas que ele mais disse, né? Quando a gente foi abrir, né? Lá a gente queria botar o nome em Supermercado Dois Irmãos, em Não, Supermercado Itabaiana. Itabaiana. Aí ele disse, não, Gonzaga, Gonzaga Supermercado. Aí eu disse, não, pode botar Gonzaga. Eu disse, beleza, a gente botou. E num dos momentos, assim, dele já meio... E ele só dizia o seguinte, honre meu nome. Honre meu nome e a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo, a gente tá honrando o nome dele, levando o nome dele e respeitando. Hoje todas as coisas da gente, né? A gente bota o nome dele, todas as empresas da gente tem a foto dele e é, é isso. O legado dele é o respeito à credibilidade que meu pai tinha no comércio, não existe não. O cara era muito respeitado. Por ser Não por ter, que nem meu irmão disse, por ter dinheiro, não. Mas por ter o respeito do homem que ele é, entendeu? Da marca dele, Gonzaga, que ele fez aqui no estado aqui. Sensacional, meus amigos. Se vocês pudessem, imagine que vocês pudessem voltar no tempo, né? E seu pai tá vendo esse cenário de hoje, o que é que vocês gostariam de falar para ele? Tá vendo aí que a loucura do seu filho deu certo? Eu acho que ele deve estar rindo disso. Ele, coitado, quem sofria era a manhinha. Ele era em cima de manhinha, de minha mãe. Carminha, esse menino, pelo amor de Deus, Carminha, e não sei o quê. Aí minha mãe ia para Luizinho. Luizinho era o cara Tá do botando dinheiro. a carroça na frente dos bois. Luizinho era o dinheiro. Meu filho, esse negócio aí, tem o dinheiro, pelo amor de Deus, tá tudo certinho, as contas, tudo não sei o quê. Luizinho, tá, minha mãe, tá tudo tranquilo. E meu pai, acho que é isso que eu acho que onde ele tá no céu aqui com a gente, e ele deve estar vibrando, ele deve estar rindo que só é a loucura aí que deu certo. Eu sempre fui meio arrojado, ainda sou, né? Ah, Eu sou meio. Tem hora que a gente pega, fica meio assim, depois. Eu disse, não, vamos dar a volta por cima e vamos embora, entendeu? E pronto. sensacional, meus amigos. Mais uma vez, parabéns, uma história muito linda. E eu tenho certeza que é só um começo de um grande legado que vocês também vão deixar, né? Em Sergipe e no Brasil, né? Não é? A Com fé em gente. Deus. A gente almeja, né, até 2030, né? 2030. Ser reconhecido O maior o maior varejo varejo de de Sergipe. Sergipe. Eu A não gente é tenho ousado, a dúvida, gente, eu não tenho dúvida que será, meus amigos. com Não tenho fé em dúvida. Deus, com fé em Com Deus, fé em Deus. entendeu? Com os pés no chão, humildade Isso aí. e tratando todo mundo bem, que é o que Sensacional. importa. Falando de crescimento, falando de expansão, eu percebo que hoje uma das maiores dificuldades, né, dos empreendedores, dos empresários, é a gestão de pessoas. Na concepção de vocês, né, vocês podem falar individualmente,
qual é o segredo, né? Porque não tem como expandir sem pessoas, né? É um dos pilares, né, do crescimento de uma empresa. Então, qual é o segredo para conseguir gerir pessoas e fazer com que os seus negócios rodem com pessoas, né, que vão estar fazendo ali as coisas, né? À distância, digamos assim, né? Hoje, na verdade, a maior dificuldade hoje que está tendo hoje, não só no ramo do varejo, mas em geral, é mão de obra, Aham, pessoas. E a gente tem uma filosofia lá na nossa empresa lá, que a base da nossa pirâmide é atrair e reter talentos. E hoje, lá, todos os nossos Encarregados. cargos de confiança, gerente, encarregado, são pessoas que começou de baixo. Hoje, meu gerente de loja, meu Gerop, hoje, ele entrou lá como repositor. Minha encarregada de padaria, balconista. Meu encarregado de produção, padeiro. Minha gerente de loja, boiador de caixa. Meu gerente de depósito, descarregando caminhão. Porque a gente vem treinando, porque ele já sabe mais ou menos como é a nossa filosofia de trabalho, sabe como é a nossa forma de trabalhar. Então a gente tenta atrair essa pessoa e fazer com que ela cresça junto com a gente, mostrando que é o caminho. Mas de um tempo para cá, a gente vem sentindo essa dificuldade. As pessoas que estão trabalhando não têm aquela empolgação de você crescer. Eu nunca coloquei, eu vim colocar agora, recentemente, isso depois de 13 anos, um anúncio de encarregado para um setor. Sempre tentava fazer dentro da A loja. gente Mas chega um tenta fazer, momento mas chega um que momento que não tem. é difícil, mas mesmo assim a gente não desiste, não. A gente tá lá, a gente tá recrutando pessoas, tudo, e tentando fazer com que a gente agora a gente fechou, a gente tem uma consultoria lá que tá fazendo treinamento com eles, com os gestores, tudo, para poder a gente tentar crescer, porque sozinho a gente não consegue, não. Antigamente eu era o comprador de tudo. aham, Hoje eu já estou montando uma equipe comercial, já tem uma pessoa, daí lá já está voltando mais pessoa, mas a gente em cima. Só que chega um momento que você não consegue. verdade. Principalmente quando abre outras lojas, né? Então, Isso. é Porque quando difícil. você tem uma loja, você faz compra para uma loja, mas para fazer para duas não é a mesma logística, né? Duas, três A 3, 4 já é mais complicado. já é um negócio mais complicado. E assim, então você precisa de pessoas assim. A gente tem uma equipe já pronta, que são aquela galera que tem gente que está com a gente que tem 9 anos, 10 anos. É o que hoje tem um cargo de confiança. E eu venho dizendo direto, e aí, como é que vai ser? Cheguei para o responsável do setor de frios e disse, e aí, quem é que vai para lá, para outra loja? Fulano e fulano, certo? E quem vai ser o encarregado? Ele, eu. Eu disse, como é que você vai conseguir tomar conta das duas? Ele disse, deixa comigo, meu patrão. Aí eu, beleza. Açougue, mesma coisa. É, vamos ver se vocês vão realmente vão aguentar. Mas a gente está dando a oportunidade. Se vê que ele consegue gerir. As nossas lojas são lojas próximas. Aham, verdade, né? Conseguir, são lojas Verdade. próximas. Porque a gente hoje, na verdade, a gente fez uma triangulação diária. Inclusive aqui vai abrir também é É perto. próximo aí. Entendeu? E o Santa Lúcia também é perto. Diabotinas É, também é verdade. Se próximo. a gente abrir o mapa, a gente tem uma triangulação diária. Aham, E então dizer, não, o do frio mesmo, não, amanhã eu passo de uma, à tarde eu passo da outra, tudo tá. Sim, beleza, vamos embora. Vamos embora. O importante é a gente conseguir dar resultado. Mas o que é que a gente está fazendo? A gente vai inaugurar em dezembro, mas a gente já está preparando o time preparando para essa pessoas, já luta. estamos contratando principalmente setores específicos, como produção, como Açougue. depósito, gerência de Açougue, depósito. loja. A gente já tá contratando, já estamos lá, já está no operacional com a gente, porque quando disser vamos embora, porque para a pessoa já ir com a mentalidade do Gonzaga. A gente não tem, eu não vou pegar e abrir uma loja
com uma mentalidade da pessoa que já vinha de outro tipo. Então, ele tem que estar lá, tem que se adequando, se aprimorando, para poder, quando abrir o outro Gonzaga, pronto, vai abrir no mesma pegada, no mesmo sentido que é o Gonzaga Express e que é o Gonzaga Hipermercado hoje, né? O Gonzaga Express já é uma loja voltada para pequenas compras, essa que a galera acaba fazendo até compra grande lá Aham. também. Então a gente tem que levar a nossa forma de trabalho, de como a gente gosta de trabalhar e que os colaboradores que estejam com a gente, eles levem também consigo essa forma de como trabalhar nas outras unidades, mesmo a gente não estando presente, dessa forma. É exatamente esse desafio, né? Do É, empresário conseguir hoje, ter a cultura forte, Isso. né? meu amigo, hoje a maior O gargalo hoje dificuldade tá. é A gente tava são pessoas. recentemente com outras grandes redes também daqui, os supermercados, os varejos grandes também. E na roda, a roda de conversa era sempre a mesma. Sim, Pessoas. 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 Pessoas é, Tá complicado. Antigamente, o interior era bom de ter mão de obra, mas também já chegou lá já Eu também. acho que tem a ver com a questão das gerações, né? essa geração Z, né? Como é que se fala? Y, né? Na geração Z. Geração Z aí, meu irmão, galera. Tem um É, comércio aqui em Aracaju, é uma empresa há mais de 40 anos, e eu fiquei abismado, né? Eu vi, tem funcionários de 30 anos, de 25 anos, tipo assim, tem caixas de 15 anos, e eu fui tentar entender. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara consegue reter tantas pessoas por tanto tempo, as mesmas pessoas? E eu entendi que era simplesmente só o fator da geração. Porque a empresa não tinha nada de diferente das outras. O líder, por sinal, era até um líder assim, asperoso, assim, né? Grosso. Não é aquele cara. Era aquele cara, sabe aquele gestor que grita com o funcionário, Sim. que dá pressão mesmo psicológica, mas ninguém sai. Aí eu já entendi que literalmente era só a geração, que não era essa acabou, geração, né? acabou se adequando, se adaptando àquele modo de ser, entendeu? Porque tudo é aquele negócio. Possa ser que, pra quem tá vendo, ache que ele é aquele cara bruto, mas no dia a dia, Aham, será que realmente não é o aham, jeito dele? Não sim. é, entendeu? Mas realmente existe, né? Mas será que essa empresa lá tá parada no tempo ou ela estagnou, né? Ou ela cresceu, né? Então tem tudo isso, né? Eu acho que hoje a Boa gente. pergunta. Entendeu? Será que ela não está parada ali no tempo? Ah, tem 40 anos, o funcionário lá tem com 30 anos, e como é que tá ela? Porque a gente tem que estar. Hoje aí mesmo, a gente teve que se adequar. Hoje a ferramenta meio de comunicação é isso aqui. É, é. A gente hoje, o nosso Instagram hoje é. Ave Maria do céu, a nossa ferramenta Hoje o de delivery de trabalho. vocês é forte? Graças a Deus a gente hoje vem conquistando o espaço que é dele, mas assim, o nosso forte mesmo é o público em loja. A gente tem um delivery, porque foi da época da Da pandemia, pandemia. então a gente pensou até em parar. Na época, o delivery, né, a gente foi o primeiro aqui de supermercado no iFood a entrar. A gente Sensacional. foram pioneiros nisso. E, assim, a gente tem cliente ainda desde quando começou, principalmente na época da pandemia, de cliente no delivery. Teve cliente, rapaz, que não conhecia a gente, depois que pôde começar a andar, foram lá, tudo, falar com a gente, dizer que a gente era cliente, entendeu? Era aquele cliente oculto, Aham. mas que dava prioridade. A gente pega aqui, tem cliente aqui que compra a gente, que já fez 300 compras. 280 compras, a gente olha, né? Que dá No para ver, iFood. entendeu? Não, no aplicativo. No No aplicativo, no aplicativo de Compre Sem vocês. Fila. Compre sem fila. O iFood a gente no Encerrou primeiro começo errou, porque porque a gente foi a cobaia deles e a ferramenta não estava pronta. Entendi. Não no nível que está hoje. Então aí Entendi. a gente também deixou para lá e também e hoje não é assim, não é viável.
financeiramente. porque até para o consumidor se torna muito Mais caro. caro, né? Muito mais Muito caro. mais caro. Então, a Sócio. nossa ferramenta que a gente tem hoje, eu compro sem fila. E o preço que está é o preço da loja. Outra coisa, a gente não tem esse negócio de... Acham que o Express, por estar ali na avenida, Vai o ser preço mais é mais caro. caro. Ainda acham isso. É o mesmo preço. Mesmo É o preço. mesmo preço, é tanto que a gente agora vai unificar o Instagram. A gente já Você tem mudou mais de até... um ou um Instagram só? Temos dois Instagram, o Gonzaga Express e o Gonzaga Hipermercado. A gente agora Aham. pegou o hipermercado, mudamos a nomenclatura já para gonzagahipermercado.se. A gente vai ser um Instagram para tudo. É, por ser uma Porque rede, né? Isso. É melhor. E também para poder Tirar essa cultura que tá criando, né? porque tipo, o que é que acontece? Infelizmente, o pessoal eles acabam não entendem porque o Express é aquele que eu digo, é uma loja de pequeno porte, uma Aham. loja de 300 a 400 metros quadrados. E ficam reclamando porque não tem muita promoção lá. Lá não tem estrutura para poder a gente colocar uma promoção grande lá. Uhum. Mas assim, quando é produto que tem um alto giro, com a validade boa, tudo tal, a gente leva também para lá para o Express. Mas as pessoas acham que porque está numa avenida o preço é mais caro. Mas não, o preço é igual, a gente pratica preço igual. Vai vir a nova unidade agora, não tem bom preço. Preço também é igual. Onde a gente tiver, a gente vai tentar praticar. Tentar não, a gente vai praticar o Mesmo preço para preço. todo mundo. E essa unificação do Instagram, eu acho que já vai. A galera vai entender que ele postando lá que um preço de um leite é valor X, vai ser X para todo mundo. Ah, possa ser que abram uma promoção de um iogurte e tal, tudo. Eu não tenho condições, eu não tenho estrutura de armazenamento no Uhum. Express. A gente tem. É um caminhão rodando o tempo todo. Ele dá 5, 6 viagens, pô. Sai de mercadoria da matriz para levar para lá. Porque lá não tem estrutura de depósito. A gente imaginou uma coisa e Senão o lá, que vai graças a Deus, acontecer é foi quando outra. você comunicar uma promoção, quando o cliente chegar já acabou, né? É. Então, aí pronto. Aí ficam reclamando, tudo tal. Mas aí a gente vai levando, a gente vai ter a eu digo direto ao menino do marketing que vamos ter aquela atenção de dizer qual é a unidade que vai estar a promoção, entendeu? Para o cliente Uhum. não achar que, oh meu Deus, cheguei e não tem. Mas é isso aí. Sensacional. É isso aí, meus amigos. Estamos chegando no final desse podcast incrível. E eu queria saber de você, Lenilson e Luiz. Qual foi a pergunta que vocês acham que eu deveria fazer e que eu não fiz? Eita, meu Deus, Ixi. rapaz. Pergunta que só. Fica aí, fica a seu critério. Qual é a pergunta? Você acha que está faltando alguma pergunta para perguntar a gente? Pode dizer. Pergunta aí para nós. Pronto, vamos lá. Foi um papo assim, eu não digo nem como se fosse Foi uma uma conversa, entrevista. né? Rapaz, aqui Vamos foi um lá. bate-papo que eu não sou de beber, não, mas até que vontade de beber Ah, dá tomar uma, porque Heinekenzinha, uma né? Heinekenzinha dá Bom demais. pra ir tomando aqui, porque se a gente deixar aqui, a gente vai longe. Viu? Tá gostoso, né? Tipo assim, você assiste tranquilo, né? 1h09, você vê que passou, a gente nem percebeu, né? 10 não? Nem. Você falou agora, eu fui lá no relógio, foi mesmo, 8 e 10 já. 1h09. E a pergunta vou deixar para você, até para o colega aqui que está escutando também, se ele tiver alguma pergunta para fazer para a gente. Pronto, vamos fazer se fosse ao vivo, né? Como está sendo gravado, mas vamos fazer aqui um bate-bola. Eu vou dizer uma palavra e vocês me respondem o que significa para vocês. Entendeu? Certo. Pronto, um exemplo. Família, Base. É tudo. A base. É. Deus, Acima de tudo. É sempre com a gente. amigos, Amigos. Amigos mesmo, de verdade. São poucos. Que você pode chamar de irmãos. dinheiro, Não é tudo. Consequência do seu trabalho. vamos lá. Sensacional, tô gostando. Acho que é isso aí. O bate-bola foi legal. E agora vamos lá.
oportunidade única aqui para vocês. Imagine que vocês podem. Eu sempre gosto de falar isso no final, né? Imagine que agora esse podcast vai ser assistido por todos os brasileiros, né? Que tem sede de vencer, que tem sede de mudar de vida. O que é que vocês gostariam de falar para essa pessoa, né? Aí, no caso, você vai falar primeiro, a sua câmera é essa Essa aqui. aqui, isso. Aí você fala olhando para essa, aí depois você fala olhando para aquela lá. Minha pergunta mesmo, me diga aí. A pergunta é: imagine que você pode comunicar com todos os brasileiros, os que estão empreendendo e pensando em existir, que está passando por um momento que precisa de uma palavra. O que é que você gostaria de dizer? Nunca desista. Acredite no seu sonho. Seja persistente. Tenha fé. Tratar sempre com humildade, que você vai conseguir. Sempre humildade. Independente de onde você esteja, em que grau que você esteja, mantenha sempre a sua humildade e o respeito com todo mundo. Que aí você vai chegar longe. Sensacional. Acho que, primeiramente, Deus, tenha fé. Se puder ter uma família para te ajudar, se não tiver, se você for sozinho, você tenha, como eu já falei antes, tenha força de vontade. Viva todo dia, como se fosse o último dia. Seja forte, acorde, levante, diga, hoje eu vou dar meu melhor. Hoje eu vou dar meu melhor. Hoje é hoje. Sempre viva o melhor. Determinação, garra, disposição e bola para frente e vá atrás dos seus sonhos. Não espere que vai cair do céu, não. É que não cai do céu, não. Não cai, não. Não cai, não. Vá-se embora que consegue. Vai ter dificuldade, Mas quem sonha, o sonho acontece. Certeza. É isso aí, meus amigos. Eu não estou aqui com os 2 filhos de Francisco. Estou aqui com os 2 filhos de Gonzaga, viu? Quem sabe, né? A Netflix não vai lançar a história de vocês. Pode começar escrevendo um livro, né? Quem sabe? Tem até uma historiadora, né? Uma estudante de história da UFS, que ela está fazendo uma trilha, né? Uma história Da família. da nossa trajetória. Ela está escrevendo aí, né? É um livro, né? Não é nem um livro, como se fosse um artigo. Uma literatura. É uma literatura da gente. Ela Sensacional. tá aí, disse que ela não é daqui, era de Maceió, mas fazia compra lá e gostou, mandou um e-mail dizendo que tinha vontade, perguntou se a gente Liberava, né? liberava, está fazendo. Já entrevistou minha esposa, entrevistou minha mãe, meu irmão, só não eu ainda. Eu é que estou enrolando para poder sentar, para poder fazer. Ela está fazendo contando a história. Um documentário, né? Isso, levando, tipo, ela une o que a gente passou com o que aconteceu no país, entendeu? É tipo, vamos dar um exemplo, teve a escravidão, e se a pessoa vivia um momento de escravidão, se foi passado por aquilo, Entendi. entendeu? Ela está Massa. fazendo aí esse negócio aí que é para entregar agora, é para finalizar agora em outubro, agora, parece aí. Sensacional, viu? Estamos aí, levando. É isso aí, meus amigos. Eu quero agradecer a você que assistiu esse podcast até aqui. Estou saindo daqui realizado. A energia de vocês é lá em cima. E pode ter certeza que em breve eu irei convidar novamente, né, para contar os próximos capítulos da história do Gonzaga. Na hora, muito obrigado. E a gente vem com todo prazer. Muito obrigado. A gente que agradece. É o primeiro podcast que a gente foi convidado. E, assim, eu fiquei, assim, agradecido quando você mandou, que justamente mandou até o podcast de seu Juliano. Eu não sabia. Aí eu disse, caramba, logo do cara que eu tenho como um espelho pra mim. Eu disse, rapaz, não é possível um negócio desse. Até eu comentei lá na hora, né? Eu disse, rapaz, agora é que eu vou mesmo. Que é de
de seu Juliano. Eu Falei, disse, pô, que rapaz, eu massa. vou chamar o pessoal do Gonzaga. Manda qual podcast pra eles. Vou mandar o seu Juliano, que é o mesmo ramo, né? De varejo. Mas eu não imaginava que Rapaz, você já tinha trabalhado com ele, que tem rapaz, toda essa história. por incrível que pareça, entendeu? É, parece que quando as coisas têm que É acontecer, verdade. tem que acontecer. Quem ia imaginar, entendeu? Quando eu vi esse Luizinho, aí o cabo entrevistou essa Juliana também, já, essa Verdade. Maria. E foi muito emocionante também no dia. Foi bonito. Eu, Você eu assistiu? assisti, pô. Eu fui lá e. Eu tava lá no lugar no dia do El, que hoje ele tá operando ali a máquina, né? Aham. E de eu que tava entrevistando ele, mas eu até me emocionei também lá, chorei, falei, foi bonito pra caramba. A história dele também é muito bonita também. Ele vem de uma história também que ele valoriza muito a, Família. A a família. família, entendeu? Ele tem, assim, o pai como um grande herói dele, né? Porque ele começou também, né? Trabalhando de pequeno, também tinha regalia também não, entendeu? Mão na massa também. É isso aí. Beleza. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e até o próximo PicCast, o podcast da Pic Plus Company.